Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Essa palavra é para você que tem ansiedade, depressão, está vivendo um momento difícil da sua vida ou tem tristeza. Essa palavra é para nós. E eu estava pedindo a Deus uma palavra porque eu não sabia qual palavra deixar aqui. E a palavra que Deus me deu se encontra em Romanos, capítulo 15, versículo 13. Que Deus, a fonte da esperança, revista-os totalmente com alegria e shalom, à medida que continuem confiando, para que, pelo poder do Ruach HaKodesh, vocês possam transbordar com esperança. Ruach HaKodesh significa Espírito Santo. E shalom, paz, né? Acho que todo mundo sabe. E essa palavra, assim, veio assim, muito forte para mim, porque aqui fala que Deus, a fonte da esperança. Então, a nossa esperança, ela tem que estar em Deus, não adianta. Não podemos depositar a nossa esperança em dinheiro, nas situações da vida, não adianta. E muitas das vezes, nós que estamos ansiosos, tristes, depressivos, devemos colocar a nossa esperança em Deus. Porque muitas das vezes a gente perde esse brilho de viver, de querer continuar, nos sentimos cansados. Mas Deus é aquele que nos reveste de alegria e de esperança. Mas aqui tem uma questão. À medida que continuam confiando, será que nós temos confiado em Deus? Ou nós temos olhado mais para as nossas aflições, para as nossas dores e dificuldades, para essa vida terrena? Está na hora da gente olhar para Deus, Ele é a nossa esperança. Ele sim preenche o nosso ser e Ele continua nos dando forças para viver. Para que, pelo poder do Espírito Santo, vocês possam transbordar com a esperança. Porque o Espírito Santo é o Consolador. Jesus, Ele disse, não vos deixarei órfãos. E Ele não nos deixou órfãos. Ele foi para o Pai, mas Ele vai voltar. Mas Ele deixou o Espírito Santo que nos consola. A gente pode orar, eu sinto a ação do Espírito Santo, você pode sentir a ação do Espírito Santo, pode ser que as nossas emoções nos enganam, né? Porque às vezes a gente está tão triste, tão cabisbaixo, tanta coisa, e fala, meu Deus, será que eu tô em pecado? Será que está acontecendo? Porque às vezes a gente fica meio louco com a ansiedade, com a tristeza, mas Deus, Ele não nos abandona, Ele não abandona os enfermos. Ele está com você, porque Jesus, Ele suportou as dificuldades psicológicas, as enfermidades psicológicas. Tanto que a palavra fala que Ele suou sangue. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a Tua vontade. Ele sabia que ele ia viver um dos momentos mais difíceis. E Ele disse na cruz, Pai, por que me desamparastes? Ele sentiu, ele teve esse sentimento. O que está acontecendo? O pecado caiu sobre ele. E ele estava vivendo um dos momentos mais únicos e mais difíceis da vida dele. Então, Ele não te deixou e Ele não vai te deixar. E o versículo anterior a esse diz assim, e mais, Yeshayahu diz, a raiz de Ishai virá, aquele que surge para governar os gentios. Os gentios depositarão nele sua esperança. Quem que está vindo, gente, para nos governar? Os gentios são aqueles que não são da descendência de Israel, porque Israel é o povo escolhido de Deus, mas a salvação abrangeu para todos. É Jesus, Yeshua, Ele está vindo e Ele vai voltar. Ele voltará e nossa esperança precisa estar depositada nisso. Porque chegará um tempo onde não haverá dor, onde não haverá sofrimento, onde não haverá angústias. Ele está dizendo, ei filho, resista, eu estou aqui do teu lado. É só um momento. A eternidade para um momento da sua vida. E Deus, Ele vai te dar forças para resistir dia após dia. Dia após dia. Você, ainda com depressão, ainda com ansiedade, você pode sorrir. E as dificuldades você vai empurrando, você vai vivendo dia após dia e Deus vai te sustentando. Deixa Deus ser o seu alicerce, o seu sustento. Firma os seus pés na rocha. E você vai encontrar a esperança de viver nele. Por mais que você não sinta desejo, você vai querer viver mais um dia para ver a glória de Deus. Para sentir a presença de Deus.
para ver as pessoas sendo curadas, para ver as pessoas se alegrando em Deus. Isso é muito bom, meus irmãos. Isso é muito bom. Então, não perca a sua vida, não se destrua por um momento de dor. Aguenta em Deus, porque Ele vai te revestir de esperança. Ainda que a sua carne fraqueje, ainda que a sua mente fraqueje, para um tempo, olha para o céu, fale com Deus. Fale com Deus e eu tenho certeza que Ele vai te ajudar a resistir. Amém? A paz do Senhor Jesus.